Eu vou ler aqui com vocês, amém? De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Isbi-Benote descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos e estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Versículo 17. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi. Atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Feche seus olhos nesse momento. Nós fizemos a leitura, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, neste momento, ó Pai, nós fizemos a leitura da Tua Palavra. Senhor, que não seja eu que esteja ministrando, mas a Tua Palavra, o Teu Espírito possa falar através do instrumento que somos nós, ó Pai. E o Senhor possa falar aos corações dos nossos varões, dos nossos homens valorosos que estão aqui nesta noite, ó Pai. E que possamos ser capacitados pela Tua Palavra, no renovar e transformar da nossa mente, ó Pai. Possamos dar frutos, ó Pai. Em nome de Jesus, fale com a nossa alma e a nossa alma viverá. Em nome de Jesus, irmãos, podeis se assentar, tome seu assento. Hoje eu queria falar de cansaço, cansado. Muitos de nós, se eu for pedir para você levantar a mão, né, em alguma condição da sua vida, nós temos vários momentos da nossa vida, a gente está cansado. E talvez tenha alguns aqui cansados fisicamente, né, tem alguns cansados de alma, espiritualmente falando, né, emocionalmente está cansado. E falar de cansaço é complicado, né? É algo que é do nosso cotidiano. Todos os dias a gente acorda e temos que já acorda até cansado já, né, pastor? É engraçado que a gente precisa nos alimentar, alguns mais de 3 vezes por dia, outros menos, mas aí fica a critério. E precisamos descansar, pelo menos, irmãos, 8 horas do dia você precisa dormir. Você precisa descansar, para no outro dia você estar bem. É assim que funciona. Mas tem batalha, pastores, que quando nós dormimos, a gente pode dormir. E se você só está cansado, você dormir, amanhã você acorda bem. Mas se você está estressado, você pode dormir um dia inteiro, 24 horas. Quando você acordar, você não vai acordar bem. Você vai estar estressado do mesmo jeito, porque não adianta, tem cansaço nosso, emocional, que ele não volta se você não parar, sentar e rever algumas coisas na sua vida. Você precisa sentar na mesa e falar: peraí, aonde eu estou errando? O que eu estou fazendo? Aonde tem ido as minhas forças? Porque nós sabemos que se a gente depositar a nossa força em alguma coisa, em outra área, vai dar um déficit. Antigamente, os pastores, eu sou filho de pastor, e para o pastor não esquecer mais, eu sou da dupla Leandro e Leonardo, mas o que está vivo em Jesus Cristo. Não que o outro não esteja, mas vai saber, eu acho que você não vai errar mais. Irmãos, eu sou de uma época, filho de pastor, eu estou na mesa de pastor. Eu entendo o que é ser pastor, eu entendo os problemas da igreja, eu entendo os problemas ministeriais, eu entendo o cansaço ministerial. Eu entendo que às vezes o pastor ele dá uma atenção tão grande às ovelhas, que ele fica tanto tempo com a ovelha, que quando ele vai para casa cuidar da família, a família está com problema. Ele cuida de muitas ovelhas, tem a sala pastoral, cuidando de vários e muitos problemas de outras pessoas, mas não tem tempo para ver o filho, a filha, que está passando, e o tempo voa, irmão. O tempo, ele é inimigo da nossa energia. O tempo voa. Eu estava assistindo um filme hoje, e um filme tranquilo, italiano o filme, ele falava sobre os anos estarem voando, e o nosso tempo está indo, e a nossa energia está indo em coisas que não é o que realmente deveríamos estar colocando a nossa energia. Então, muitas vezes o pai ele vai se preocupar em pôr o arroz na mesa, o pai vai se preocupar em colocar o presente lá no dia do aniversário, dia das crianças, é Natal, tem presente, e o presente é bom, e é isso e aquilo, mas às vezes, irmãos, o que a sua família precisava não era de presente,
não era de alimento na mesa, não era de dinheiro, era somente da sua presença. Muitas vezes, Deus ele vai deixar de te dar coisas para você estar presente junto dele. Entenda que a presença é mais importante do que o presente. Eu e você somos pais. Eu e você somos homens da casa. Eu e você somos sacerdotes. Nós temos responsabilidades. E a responsabilidade não é assim, eu vou adquirir. Não. Por exemplo, antes eu era jovem. Aí eu falei assim, não, agora eu tornei maior de idade. Agora eu aprendi a dirigir, a responsabilidade vem. Não, mas agora eu quero casar. E de repente, a minha responsabilidade que eu tinha como solteiro é diferente da de casado. E eu não tenho preparação. Casei, pronto, vira a chave. Porque senão você fica patinando e colocando a sua energia em coisas que não era para colocar. E de repente agora você está casado e a sua atenção é para a sua esposa. E aí de repente agora a sua esposa engravidou e você tem filhos. Então sua responsabilidade aumentou, é um ciclo que fechou e outro que abriu. E você está caminhando. Mas tem pessoa que ele não entende os ciclos. Tem pessoa que está casado hoje, mas ele vive uma vida de solteiro. Ele quer viver o momento dele, a hora dele, tudo dele. A energia dele está indo para aquilo. Não, de repente ele é pai agora, mas ele não tem responsabilidade de pai. A mãe está sendo pai e mãe do menino, educando o menino, mostrando, não, o pai só está pondo dinheiro e comida em cima da mesa. Entenda, irmão, que não é a função de um pai, de um sacerdote, não é somente isto. A gente tem muitas responsabilidades, mas eu quero hoje falar não sobre todos esses pontos, porque se nós fôssemos ministrar sobre cada um ponto desse, nós ficaríamos todas as reuniões dos varões aqui durante o ano inteiro e não ia ter terminado. Hoje eu quero falar onde você tem colocado a sua energia. Primeiro, precisamos reorganizar algumas coisas que têm sugado a nossa energia, né? Cansaço, eu vou falar de cansaço. Quando eu falo de cansaço, irmão, eu não sei se todos aqui me conheciam há 2 anos atrás. Mas se você me conhecia 2 anos atrás, você ia saber que eu estava com 122 quilos. Eu estava obeso. E eu olhando as fotos, e eu fico assim, eu fico perplexo, essa é a palavra. Mas é o seguinte, quando eu ia amarrar um sapato, eu perdi o fôlego, irmão. Eu ficava cansado, você acredita? Amarrar o sapato, fazer isso aqui, amarrar esse sapato aqui. Rapaz do céu, eu preferia comprar sapato sem cardaço, só para poder enfiar o pé e estar tranquilo, comodidade. Eu ficava cansado só de abaixar, eu ficava cansado, irmão, de qualquer piquezinho, vamos jogar a bola? 10 minutinhos eu já morria. Os meninos aqui, o Pedrinho, o Maicon, o Eliabe, sabe? Morria. 10 minutos eu jogava alto nível, pastor, porque a mente, ela sabe o trajeto da bola, mas o corpo não respondia. E aí, irmão, só que eu vou falar uma coisa para você, cansaço. Só que se colocasse um leão, um pitbull atrás de mim, pastor, rapaz, o Usain Bolt não ia me pegar. Sabe por quê? Porque eu coloco a energia aonde eu quero. É eu que decido aonde eu vou chegar. É eu que decido aonde eu vou investir o meu tempo. Muito bem, vocês são todos homens aqui, todos homens, e vocês entendem muito de parte elétrica, porque é uma responsabilidade que vem junto com o casamento, pastor. Quando você casa, você vira encanador, você vira, você vira eletricista, você vira mecânico, você vira tudo, né? Isso aí é uma realidade. Mas vamos pensar no quadro de força dessa igreja. Eu não sei onde esse quadro de força está, os disjuntores, onde está, pastor? Lá atrás. Vocês sabem, existe um quadro de força que está organizando esse ambiente no sentido de eletricidade correr durante esse momento desse culto. Essas caixas aqui, possivelmente, ela é uma amperagem diferente. Você sabe que na sua casa, o fio do chuveiro ele tem que ser um fio mais grosso, mais resistente, porque senão, quando você ligar 2 chuveiros num circuito só, o que vai acontecer? Desarma. Ele vai desarmar, certo? Mas, todavia, entretanto, quando você coloca e organiza as coisas certas, e você, por exemplo, antes eu vou comprar um chuveiro, aquela da ducha pesada, aquela que é boa, né, irmão? Aí eu vou lá, vou instalar, sem noção nenhuma de todo o circuito, sem noção nenhuma. Eu vou pegar algo e vou colocar dentro da minha casa, e não tem a energia correta. E quando não tem a energia correta, o que vai acontecer? Vai desligar. Tem muita coisa dentro da nossa casa, irmão, que está desligando. Às vezes é o relacionamento seu e sua esposa está desligando.
Às vezes é o relacionamento seu e dos seus filhos, a sua responsabilidade que era para ter uma energia, mas não tem a energia e desarma. Era você na mesa, era você como sacerdote da casa, porque as mulheres, com a ausência do homem, as mulheres estão tomando esse posicionamento de ser sacerdote da casa. E na verdade, nós temos uma responsabilidade. Pastor, mas quem impôs isso? A vida. É o ciclo que vem chegando, as responsabilidades que vem chegando. E quando Jesus chega em nós, nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos orar. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ter autoridade dentro da nossa casa. A autoridade, irmão, ela é dada a quem é de direito, essa é a autoridade. A diferença de autoridade e poder, muitos podem ter, mas às vezes a autoridade não tem. Então, o que foi dado na sua mão? Eu e você, nós temos um cajado em nossa mão. E lá na nossa casa, a responsabilidade do futuro do seu filho é sua. E eu não estou falando de somente pagar uma faculdade, ou mostrar que ele tem que estudar, não, é exemplo. Exemplo, nós precisamos dar testemunho dentro de casa, não tem como eu ser uma coisa aqui, e lá em casa eu ser diferente. A palavra não casa, não tem como eu adorar a dois senhores, ou eu adoro a Deus, ou eu adoro a Baal. Eu preciso ser aquilo que o Senhor diz que eu preciso ser. Mas entrando no contexto de Davi, eu li o livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 até o 17. Quando nós vamos olhar a vida de Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que se preocupava em ter a presença de Deus. Não só em dar presente, mas ter a presença de Deus. E quando a gente olha para a vida dele, ele foi um pastor de ovelhas. Ele matou o urso, ele matou o leão, ele matou o gigante. Ele foi um guerreiro valente, um homem valente. E após Saul tirar a sua própria vida, quando Saul se mata, se joga em cima da sua própria espada, os desonrados, irmãos, muitas vezes, eles não precisam de ninguém para matar ele mesmo se mata. E aí quando nós olhamos, eles se matam, né? Saul saltou sobre a sua espada e Saul, ele ensina por atitude, porque o servo que estava com ele faz a mesma coisa. Ele também se joga e se mata. Então Saul reinou 40 anos. Depois veio Davi e reinou por 40 anos. Mas o reinado de Davi foi um reinado de guerra, um reinado de batalha. Ele expandiu o reino, ele cresceu o reino, ele invadiu, ele teve força de guerreiro, ele foi para cima, ele foi um reinado de guerra, de batalha. É o que eu estava falando aqui. Para a gente estar numa plataforma com essa, muitos dos nossos batalharam, guerrearam, mas hoje nós temos um reinado de Salomão, um reinado tranquilo, um reinado de paz, um reinado onde não precisamos guerrear. Nós só precisamos expandir o testemunho que estamos recebendo. A herança espiritual que nós estamos recebendo, nós estamos colocando ele em prática. Estamos vivendo os frutos da guerra aqui de Davi e Salomão estava vivendo. Então quando Davi, irmãos, ele estava reinando lá em Hebrom, durante 7 anos e 3 meses, ele está reinando, mas de repente quando ele assume o reinado, pastor Cláudio, o que acontece? Ele assume o reinado. Aconteceu uma coisa que quando Josué entrou na terra prometida, ele encontrou uns povos lá, e esses povos chamavam-se Gibeonitas, e quando ele encontra esse povo lá de Gibeão, e você vai analisar, Davi, ele chega num momento de praga. Estava ocorrendo uma praga no meio do povo. De repente, era uma guerra que Saul tinha feito. Saul matou os gibeonitas. Saul, ele estava cego espiritualmente e matou. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com a praga? E por que Davi vai ter que lidar com esse problema? Irmão, Saul matou quem não podia matar. Saul feriu uma aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas. Josué fez uma aliança com os gibeonitas e falou assim, nós não vamos matar vocês vão ser rachador de lenha, e assim vai e tal. Quando eles caminham, Josué começa a caminhar e chega na cidade deles, vai aniquilar o povo. Quando chega, ele fala, não, vocês falaram e juraram pelo seu Deus que não mataria nós. E aí então Josué fez uma aliança com esse povo, falou, nós não vamos matar vocês.
E essa aliança continuou, seguiu o tempo dos juízes, seguiu o tempo ali de Samuel, profeta Eli, Samuel. Quando entra Saul, e no finalzinho do reinado de Saul, o que acontece? Saul mata, quebra a aliança. E Deus vela por alianças. Você fez uma aliança com Ele. Você ceia todos os meses lembrando desta aliança que você fez com Ele. Deus vela por aliança, muito bem. Quebrou a aliança, Davi agora pegou um problema na mão. Ele começou a reinar e falou, caramba, peguei um problema. Vamos ver o que está acontecendo? Foi ver, conversou com os profetas, orou. O problema, a praga moendo no 12. O que ele fez? Ajoelhou. Quando vem problema para a sua casa, problema para a sua família, problema na onde você está, no seu trabalho, aonde for, o primeiro passo é ir para a mesa, falar com o Pai. Ajoelhou, orou, e o Senhor falou, existe aliança quebrada. Existe aliança quebrada. Aí Davi falou, não, então vamos saber, vamos entender o que aconteceu. Não, aconteceu isso, mataram os gibeonitas. Davi se foi com uma comitiva até os gibeonitas, e chegou lá, no povo que sobrou, e falou assim, o que a gente pode fazer para essa praga acabar? Ele falou, nós queremos 7 descendentes de Saul. Nós queremos 7 descendentes de Saul. E nós vamos enforcá-los, nós vamos matá-los. Só dessa maneira a praga vai cessar. E Davi não tinha como fazer outra coisa. Pegou 7 descendentes de Saul, 2 filhos de uma mulher e 5 de outra mulher. E elas entregaram os filhos para morrer. Eu entendo, irmãos, que muitos de nós, se quebrarmos aliança, e nós precisamos entender, irmão, aliança com o Senhor é uma coisa muito séria. Não é brincadeira servir a Deus. Não é um mar de rosa. A Bíblia diz que nós precisamos ser servo, servir com amor. Amém? E aí, então eu entendo, irmão, que quando nós quebramos aliança com o Senhor, gerações morrem. Gerações irão morrer. E eu estou falando espiritualmente. Se você falhar como pai, falhar como esposo, falhar como sacerdote, você automaticamente está quebrando a aliança e você está meio que decretando morte espiritual na casa. Irmão, uma criança hoje, eu tenho filha de 10, um de 6 e um de 4. Dependendo da fase do seu filho, se você falhar naquela fase, você não consegue reverter com facilidade. Se você falhou como pai, quando ele tem 10 anos, é um período de formação da criança. É um período onde ela está te vendo. É um período onde ela está vendo você tratar a mãe. É um período onde você está vendo a mãe tratar o pai. Aquilo está sendo formado na mente dela. E às vezes, quando ela se tornar mulher, o que ela vai fazer? Ela é um espelho. Ela vai agir como o testemunho. Então, o que nós entendemos? Que se nós falhamos aqui, irmãos, como pais, a fase que é crucial, irmão, traga o seu filho para a igreja, porque quando ele for mais velho, ele não vai desviar. Irmão, ensina o seu filho, ora com o seu filho, ora para o seu filho, ora para o futuro dos seus filhos, ora para o casamento dos seus filhos, ora para que a igreja não se perca no caminho, mas para que eles, irmãos, os nossos filhos, eles não são o futuro da igreja, eles são o presente da igreja. Os nossos filhos, sabe o que são do futuro? São os líderes do futuro. Essa é a diferença, mas são a igreja de hoje, e nós precisamos entender o papel que nós carregamos. O pastor, irmão, ele não vai dar a vida pela ovelha, porque somente um pastor deu a vida pela ovelha. Somente Jesus é o bom pastor que entregou a vida pelas ovelhas. Quando Jesus chega em Pedro e fala, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nós não somos pastores. As ovelhas não são nossas, nós somos pastores de ovelha. A ovelha é dele, o rebanho é dele. Só que entenda, irmão, o pastor ele não dá conta de cuidar de todo mundo, não. O pastor ele está aqui, ele te vê no caminho, e você vem bem vestido, bonito, cheiroso, levanta a mão e adora, mas Deus está vendo o coração. Nós só conseguimos ver o exterior, mas Deus está vendo o coração. O que tem dentro do coração? Será que é uma máscara? Será que nós estamos aqui na presença com o véu, tampando a realidade que está atrás do véu? Então, o que nós precisamos é ser igreja lá na nossa casa, é ser igreja lá no nosso trabalho, é ser igreja como pai, é ser igreja como esposo, é ser igreja, é dar testemunho de salvo, é carregar a essência.
É isso que nós precisamos ser, porque senão nós vamos quebrar a aliança. Quebrou a aliança com seu filho na educação dos seus filhos, mostrando o caminho, discipulando, porque nós somos, irmãos, discipuladores dos nossos. Eu vi o pastor falando aqui que nós precisamos primeiro ganhar a nossa família. Noé, ele não conseguiu salvar ninguém, mas ele salvou a sua família. O que adianta eu salvar o mundo inteiro e perder minha casa? Que adianta eu falar bonito, mas eu não vivo o que prego dentro da minha casa? Então hoje o chamado é aonde eu estou colocando a minha energia. Primeiro, vamos começar a sentar na mesa e vamos começar a entender o que está acontecendo. A minha energia está sendo sugada por um circuito que eu não sei qual que é, mas eu preciso colocar a energia no lugar certo. E a palavra de Deus diz que a energia no lugar certo é em Jesus. Jesus é a fonte que vai te recarregar. É Jesus que é a fonte que te recarrega. Amém, irmãos? Então, em Mateus, quando nós vemos essas guerras, e quando nós lemos lá em 2 Samuel, diz assim: de novo, os filisteus veio. Para você ver, Davi pegou os 7, filho de Saul, descendente de Saul, enforcou os 7. Ficou com esses 7 lá, até vir a próxima chuva. Ficou com 7, as mães ficou, cobriu para não vir animal, não vir ave, não vir nada. E ele ficou vivendo esse momento. Ele foi atrás dos ossos de Saul, ele foi atrás dos ossos de Jonathan e foi sepultar todo mundo. Porque ele queria honrar aquelas mães que estavam ali. Resolver um problema que não era dele. Ele estava resolvendo um problema que não era dele. E então ele pegou e ele foi sepultar e sepultou. Isso do capítulo 21, do versículo 1 ao 14. Ele está vivendo um problema que era de Saul. Mas no versículo 15 diz assim: de novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Ele estava vendo um problema e a energia dele estava sendo naquilo. De repente o exército dos filisteus vem. E para onde eles vão? Guerra. Davi não estava descansado. Davi estava resolvendo um problema. De repente, vamos pegar a espada e vamos para a guerra. É guerra, meu amigo. Só que quando ele chegou na guerra, irmão, ele estava cansado. Quando ele foi guerrear a luta que era dele, que não era de Saul, agora a luta é dele, ele estava cansado. E aí acontece que vocês viram aqui, que quando a gente está cansado, a gente fica vulnerável. Quando você se cansa, você não produz o que você poderia produzir. Quando você está com a sua mente cansada, você não pensa como deveria ter pensado. Quando você está cansado, você não toma as decisões corretas. Então, nós se tornamos vulneráveis ao fracasso. E aqui diz que um gigante, Isbi-Benote, descendente dos gigantes, o peso da espada dele era de quase 4 quilos. Ele estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. E ele vem para matar Davi. Irmão, eu quero que você entenda que o texto fala que de novo os filisteus vieram. Existem guerras que eu e você vamos batalhar e vamos travar, que ela é diária. Existem guerras que eu e você vamos travar, que ela é semanal. Existem guerras que é mensal. Existem guerras, irmãos, que terminou. Nossa, saí dessa aqui, pastor. Nossa, que benção. Irmão, de repente, o diabo ele se afasta dessa situação, mas depois ele vem de novo. Ele não desiste. Ele está sempre tramando contra a nossa vida. E sempre precisamos estar atentos, vigilantes. A gente vigia, a palavra diz, vigiai e orai, para não entrar em tentação e não cair em tentação. Entenda bem, você só cai se você entrar, concorda? Você só vai cair se você entrar em tentação. E você só entra em tentação se você não ora. E você só não ora se você não vigia. Entenda, vigiai, e quando você vigia, você fica ligado, e aí quando você vigia, você fala, eu não consigo resolver esse problema, então o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou orar. Se tem uma coisa na Bíblia que fala assim, há tempo para todas as coisas, há tempo para cantar, né, para pregar, há tempo, né, isso não está, eu que estou falando. Mas tem tempo de plantar, de colher, da alegria, da tristeza. Mas tem uma coisa, irmão, que é em todo tempo, e é orar. Orar
sem cessar. E aí, muito bem. Então, se eu vigio, irmão, eu começo a orar. E eu estou orando. E aí, o que acontece? A oração te protege de você entrar em tentação? Não. Você entra em tentação. É inevitável. Você tem portas de acesso da sua alma. Quais portas são? O tato, o olfato, o paladar, a audição. São portas. Entenda muito uma coisa que eu estou falando. Estou pregando para homem e nós precisamos entender sobre isso. Seguinte. O nosso corpo, ele é composto de alguns hormônios. Nosso corpo é muito complexo, irmão. Quando eu estou comendo, por exemplo, uma comida que eu gosto muito, uma comida que você gosta, você libera um hormônio dentro de você chamado serotonina. Esse hormônio é um hormônio do prazer, um hormônio da alegria, da saciedade. Por exemplo, às vezes alguns que comem chocolate ficam alegres. Por quê? Porque está comendo chocolate, é gostoso. Isso eu estou falando do paladar. Mas e o olfato? Quando você sente aquele cheiro daquela flor ou daquele alimento, você lembra memórias antigas da sua mãe, da sua avó, daquele momento que você tinha quando era criança, você fica alegre, você fica emotivo. O nosso corpo é movido por hormônios. Então, irmãos, entenda, tanto o paladar, o olfato, o ouvir. Entenda muito bem, o homem é muito pelo ver. Ele vê, ele fica aguçado, sim ou não? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a porta do olho, você vê muitas aí, e aí você fica com o seu lado, como que a gente pode... A gente não pode falar essas palavras, mas a gente fica um pouco aguçado ali, né? O nosso lado sensual ali e tal. Então, irmãos, você precisa ficar atento, que é uma porta para entrar um problema na sua vida. E aí a mulher já é muito pelo ouvir. Então, às vezes, irmão, você não entende. Agora entrando aqui, abrindo um parênteses, saindo da mensagem, entrando no lado pastoral e de pastor mesmo, de homem para homem, e lado de como que eu posso dizer? Da saúde, que eu sou farmacêutico. Eu queria dizer algo para você. A sua esposa, ela não é um instrumento que você usa ela e depois descarta. Ela é alguém de valor, ela tem alma, ela tem coração. A vagina da mulher, ela tem naturalmente 6 centímetros. 6 centímetros. Quando ela está lubrificada, ela se torna 14 centímetros. 14. Quando o homem não fala nada com a mulher, não conversa com a mulher, e de repente à noite ele vem com aquele instinto animal, querendo chegar perto da mulher e ter relação com a mulher. Entenda uma coisa que eu vou explicar para vocês: conversem com as suas mulheres, elas vão muito pelo ouvir. E quando você de manhã você fala: amor, hoje eu estou com saudade de você, hoje eu queria tal e tal, e conversa. De repente, na hora do meio-dia, liga para ela. E a mulher, ela é muito pelo ouvir, ela vai começar: peraí, hoje tem. Ele tem, hoje vai, hoje tem. De noite, quando chegar, está tudo certo, irmão. Está tudo trabalhado, o coração está inspirado, a mente dela está ativada, os hormônios corretos foram liberados. E eu estou sendo bem aberto aqui com vocês. Eu não quero ferir o sentimento de ninguém. Porém, irmão, demora. Os homens têm muita vergonha de falar sobre sexo. Os homens só chegam e querem resolver o problema. Irmão, entenda, o nosso corpo é ativado por hormônios. Você precisa conversar. E quando você conversa, você abre uma porta. Entenda isso, irmão. Isso aqui fica para outro dia para nós conversar. Mas é o seguinte: entrar em tentação. O que significa entrar em tentação? O meu pai sempre fala, e eu gosto de pegar essa informação. Ele fala que um pombo, você não consegue impedir dele pousar na sua cabeça. É inevitável, ele pode vir e pousar na sua cabeça. Mas o que a gente consegue impedir é que ele faça ninho na nossa cabeça. E o que eu aprendo com isso? Um pensamento, ele pode chegar, ele vai chegar. Uma visão, você viu alguém, fez alguma coisa vai chegar. É inevitável você entrar em tentação. Mas é correto você não cair em tentação. Uma coisa é eu pousar e outra coisa é eu fazer ninho, eu tramar. Eu intencionalmente, com o meu coração, tramar um pecado. Existem pecados involuntários que eu peco sem ver. E isso Deus releva, são pecados de principiante. Mas todo dia pecar a mesma coisa. Todo dia essa mesma oportunidade, aonde você tem andado. Muda o seu caminhar, muda o seu caminho, muda o seu trajeto. Por que você está fazendo o mesmo caminhar? Por que você está nesse mesmo ambiente onde não era para você cair de novo?
São ambientes que ele está preparado para fazer você cair. Então a gente precisa entender tudo isso, irmão. A gente precisa andar num caminho diferente daquele que nos faz cair em tentação. Aqui em Mateus, no capítulo 4, versículo 11, depois você lê. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. O diabo chegou em Jesus, quando ele estava lá no deserto, e tentou a Jesus. Aí o texto diz, o diabo deixou Jesus momentaneamente. Mas ele falou assim, eu vou deixar você aqui, mas daqui um pouco eu volto. Existem guerras que elas são momentâneas. E o texto fala, de novo os filisteus vieram. Depois dessa guerra aqui, vieram de novo contra Davi? Com certeza, irmão, com certeza. Mas ele não estava mais cansado. Mas vamos entender, vamos caminhar aqui, para a gente entender um pouquinho melhor. A vida cristã são guerras, às vezes semanais, diárias, e a nossa luta ela é espiritual. E às vezes essas guerras se repetem em vários, às vezes até com o mesmo personagem, a mesma pessoa, o mesmo ambiente. E a gente precisa entender, não se formam marinheiros, irmãos, em águas tranquilas. A gente não se forma marinheiro em água tranquila. O pastor estava no navio e ele viu como é que é. Águas que são águas, um mar bravo, é o que forma um marinheiro de qualidade. Então Deus às vezes vai te provar com guerras. Ele está fazendo você crescer. Ele está fazendo você amadurecer. Mas pastor, eu saio de um problema, entro em outro. Eu sou dizimista fiel, eu venho em todos os cultos, mas eu só estou vivendo batalha, só está difícil. Tudo está difícil na minha vida. É um problema. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Não é assim que é o contexto, não é assim que é o ditado. Quanto mais eu busco, mais problema vem para mim. Irmãos, entenda que você está sendo forjado. Você está sendo trabalhado. Deus quer fazer você crescer. E a gente só cresce, irmão, quando a gente dilata o músculo. Quando você vai na academia e faz aquela força tremenda, irmão, você está rebentando as estrias ali do músculo para ele crescer. E só tem crescimento com sofrimento. Só tem crescimento com a batalha. A gente só aprende, irmão. A gente só não aprende nada. Só é tempo perdido se você não aprendeu nada. Então às vezes você fala, nossa, que perca de tempo que a gente teve aqui, 6 anos, perdemos tempo. Não, a gente só perde tempo se você não aprendeu nada. Mas se você aprendeu alguma coisa naquele problema, naquela luta, naquela dificuldade na sua vida, você cresceu, você foi forjado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou ser bem rapidinho aqui para a gente poder terminar, rápido. Para a gente não ser prolixo aqui nas palavras. Então, a gente se cansa, irmão. Tem 5 aspectos, não sei se vai dar para falar todos, mas eu vou começar aqui. Qualquer hora a gente para e a gente vai comer lá, tá bom? Irmãos, primeiro, por que eu me canso? Por que você se cansa? Eu falei que existe o lado físico, e esse lado, se você dormir, descansar, beleza, você vai se recuperar. Mas por que eu me canso espiritualmente, ministerialmente, emocionalmente? Por que eu me canso? Porque às vezes eu me envolvi com o problema dos outros. Eu me envolvo com tanto problema que quando eu vou lutar as minhas guerras, eu já não tenho força. Existem pessoas aqui que são bons profissionais, né? Tem contador, tem advogado, tem tantos profissionais bons aqui de qualidade. Mas às vezes, irmãos, a gente não consegue resolver um problema simples da nossa casa. Às vezes a gente não consegue explicar para o nosso filho que não pode riscar o banheiro da igreja. A gente resolve tanto problema que lá em casa sabe aquela coisa óbvia? Para mim é óbvio. Por exemplo, se eu falar assim, chegar aqui hoje e falar assim, nossa, em casa não tem comida, pastor. Hoje não tem comida, então eu falo assim, não tem comida, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um aplicativo no celular que chama iFood. Eu vou pedir uma pizza e vai chegar na minha casa em 15 minutos. Para mim é óbvio isso. Mas existem pessoas que isso não é óbvio. Existem pessoas aqui hoje que não é óbvio, não sabe o que aplicativo é esse, não sabe nem como baixar esse aplicativo, como que faz para pedir, e para pagar, como que faz, é pelo cartão, eu só mexo com dinheiro em espécie. Irmão, coisa que é óbvio para um, para outro não é, e a gente tem que entender que nem todo mundo tem a nossa visão. E você precisa entender que a sua casa
Parece ser óbvio, porque você é pastor, porque você é líder, porque você é presidente dos varões, porque você é isso e é aquilo. Não, nós estamos na igreja o tempo todo. É óbvio que precisa fazer isso, é óbvio. Eu não preciso falar para os meus filhos, eu não preciso falar para minha esposa isso. Irmão, precisa sim. Porque para você é óbvio, você está quando a gente tem uma escada, tem vários degraus. E a vida do cristão é vários degraus. Existe o primeiro degrau, existe o segundo, existe o terceiro. E às vezes nós não estamos enxergando, mas tem crentes aqui que em vários degraus. E às vezes o que está nesse degrau aqui, quer que esse que esteja aqui pensa igual ele. Mas esse aqui já passou por tanto problema, que a vida bateu nele, o Espírito Santo foi trabalhando e forjando nele, quebrou o vaso dele, refez o vaso dele, colocou a marca dele, e o de baixo aqui ainda está marcado, ainda está ferido, ainda está faltando um pedaço, precisa ser refeito. E para esse vaso ser refeito, o próprio vaso precisa entender, porque o Espírito Santo é um gentleman, ele convence o homem do pecado, mas uma coisa é ele convencer, outra coisa é o homem se arrepender e se converter. O Espírito Santo convence o homem, mas é papel do homem se arrepender e converter, mudar a mente, mudar o posicionamento. Quando eu tenho essa conversão e esse arrependimento, eu mudo de nível, eu subo mais um nível, eu reconheço quem eu sou. E aí, se você for analisar os níveis do crente na vida dele, cristã, primeiro, ele é a ovelha. Existia 100 ovelhas, uma foi embora, o pastor foi atrás da ovelha. Depois, na mesma parábola, continua no capítulo 15 de Lucas, agora tem uma mulher que tem dentro da sua casa 10 dracmas e uma se perdeu. Ela vai, acende a luz e a gente só acende o que está apagado. Ela varre e a gente só varre aquilo que está sujo. Muitas vezes Deus vai deixar você perder algumas coisas para você voltar a fazer aquilo que você deixou de fazer. Entenda, a mulher acha a dracma e tem festa. O pastor achou a ovelha, teve festa. De repente agora ele continua a parábola e fala que tem um pai que tem 2 filhos. Um filho mais novo, ele pede a sua parte da herança e vai embora. Mas de repente agora o pai, ele não vai atrás do filho. Aí o filho volta, e quando ele volta, o pai abraça. O pai não fala, filho, vai tomar um banho que depois nós vamos conversar. Não, do jeito que ele vem, o pai abraça. São níveis. Entenda, são níveis. Quando ele vem, é dado um anel, uma nova aliança, é dado novas vestes. Aquela veste suja foi tirada, aquela veste suja foi jogada fora, e aí foi dado novas vestes, e além de novas vestes foi dado sandálias. Naquela época, sandália representava quem era filho. Quem não era filho, era escravo ou servo, não tinha sandália, andava descalço, mas quem tinha sandália era filho. Ou seja, o filho retorna querendo servir, só servir, mas agora o pai fala, não, você é filho, eu vou te dar umas vestes limpas, eu vou pôr um anel no seu dedo, e eu vou matar um cordeiro. E um cordeiro morre, para receber o filho. Mas agora, eu vou para uma outra parábola, a parábola das 10 virgens. Agora tem 10 virgens, dentro de um ambiente, dentro de uma casa. Elas estão com vestes novas, elas são virgens, são noivas, estão preparadas? Sim, estão preparadas. Todas elas dormem. O cansaço vem, pastor, elas vão dormir. Mas 5 delas cuidou do que elas receberam. O que elas receberam? O Espírito Santo. O azeite na Bíblia representa a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ela fala assim, dê um pouco do seu Espírito, dê um pouco do seu azeite, e elas falam, não, vai comprar. Mas como assim? Como comprar o Espírito? Não tem como comprar o Espírito. O Espírito é dado a todos nós. A palavra diz que Joel profetizou que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. O Espírito foi dado a cada um de nós. Mas o que estamos fazendo com a presença do Espírito Santo dentro da minha casa, dentro do meu coração? O que eu estou fazendo? Estou quebrando alianças ou estou preservando a essência para quando o Senhor voltar? O noivo vem aí, o noivo está voltando. Será que eu vou ter esse Espírito? Será que eu vou ter? Ai, pastor, mas você está falando tanta coisa, eu não estou entendendo nada. Então vamos juntar tudo. Primeiro, você era ovelha, animal débil. A ovelha precisa ser levado às águas tranquilas pelo pastor. A ovelha precisa ser levada aos pastos verdejantes para se alimentar. De repente agora você não é mais ovelha. Você foi resgatada pelo pastor, o pastor te resgatou, você entrou pela porta das ovelhas. Quando você entra pela porta das ovelhas, a primeira coisa que tem é o altar de sacrifício.
O altar de sacrifício faz você deitar para morrer e nascer uma nova criatura. Quando você nasce e é uma nova criatura, sabe o que acontece? Agora você é alguém de valor, você é a dracma. Você deixou de ser ovelha, subiu um degrau, agora você é dracma. Agora você é uma moeda, você é alguém de valor. E você somos esse alguém de valor. Só que tem alguém dentro da igreja que é alguém de valor, não é mais ovelha, é alguém de valor, mas está perdido dentro da casa. Sabe o que é perdido? Irmãos, intenção. Intencionalmente. Sabe o que é você vir para um culto como esse, fala, não, eu vou lá porque o pastor falou, eu preciso ir. Até os líderes chegam aqui às vezes, não, vamos adorar, adora. Lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, quero ver a tua face. Irmão, da boca para fora. Tem alguém que vem até pregar. Estou pregando aqui, nossa, às vezes o cara tem a arte da oratória, ele prega, ele libera a palavra e a palavra é verdade. Porém, o que acontece? Ele não vive aquela verdade. Ele está perdido. Qual é a intenção dele então? Ser aplaudido. Qual é a intenção do coração? É receber elogio. Irmão, entenda uma coisa, a intenção do seu coração é o que o Senhor vai olhar. É a intenção, senão você está perdido dentro da casa. Está perdido dentro da casa, às vezes está tocando, está cantando, está ceando, está pregando, mas a intenção do coração é ser adorado. Você está fazendo porque você quer alguma coisa. Você está fazendo porque você está querendo barganhar com Deus. Senhor, eu te sirvo, o Senhor me abençoa. Senhor, eu te sirvo, Senhor... Não, é porque eu te sirvo, eu vou te servir com todo o meu amor, todo o meu carinho, eu vou me doar na presença de Deus. Não quero nada em troca. Mas o Senhor te abençoa, porque Ele está olhando o seu coração. O Senhor está olhando o seu coração e o pai quer abençoar os filhos. Aí de repente agora você já não é mais alguém de valor. Você foi encontrado, achado, ligou a luz, acendeu o que estava apagado, varreu o que estava sujo, você limpou. Por quê? Dentro do tabernáculo tinha 3 ambientes. Tinha o átrio, o santo e o santíssimo. No átrio era um lugar aberto, um lugar público. Lá tinha o altar de sacrifício. E na frente do altar de sacrifício tinha a bacia. A bacia tinha água. A água limpava. A água é a palavra de Deus. A palavra diz, Jesus falando, vós estáis limpos pela minha palavra. Vós sois limpos pela minha palavra. Então nós começamos a nos limpar. E aí deixamos de ser alguém de valor e nos tornamos o quê? Filho. Ovelha, moeda, filho. O filho, ele tem valor, irmão. E o filho, ele entende quem ele é. O filho quer a herança dele. E ele sai perdido, mas ele tem a consciência que ele tem um pai. O filho pode até sair, mas ele vai retornar. O filho, às vezes, ele sai e acha assim, não, lá na casa do meu pai, até o servo recebe mais do que os que estão aqui fora, porque eu estou comendo com porco. Quando ele voltou para casa, pai, deixa eu ser um dos seus jornaleiros, deixa eu ser um dos seus escravos. O pai falou, não, meu filho, eu te corto aqui agora. Calma aí, você é filho. Você subiu de nível. E agora um cordeiro morreu para fazer uma festa para você, para te receber de novo. Jesus se entregou na cruz do Calvário para fazer você mudar de nível, para fazer você entender que você não é mais escravo do pecado. Em Efésios capítulo 2, antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas fomos vivificados pela morte de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Então agora, irmão, Jesus morreu para te tornar filho, porque antes ele era o unigênito do Pai, mas hoje ele é o primogênito do Pai. Por quê? Porque eu e você somos co-herdeiros com ele. Jesus nos deu esse direito de ser chamado de filho. Agora você não é mais dracma, agora você é filho. Mas entenda uma coisa, agora que você foi resgatado, foi te dado vestes novas. Vestes novas, vestes limpas, vestes brancas. E quando você está com uma roupa branca, irmão, se cair um molinho de ketchup, se cair um molinho de tomate, você fica louco. Não, eu tenho que ir embora, o pastor sujou aqui, eu tenho que ir. Eu fico agoniado por quê? Porque eu quero limpar. Então quando você está na presença do Pai, não tem tempo para a gente falar sobre o tabernáculo, mas quando você entrava no santo lugar, tinha 3 objetos. O primeiro objeto do lado direito era a mesa dos pães da preposição. Do lado esquerdo tinha a menorá, era onde era o candelabro, acendia, iluminava o lugar. E na frente, dividindo o santo do santíssimo, tinha o altar de incenso. O altar de incenso fala de culto.
A mesa dos pães fala de alimento. E a mesa da menorá fala de iluminar. Quando, irmãos, entenda uma coisa, quando esse ambiente está bem iluminado, você consegue enxergar os erros do ambiente. Quando o ambiente está bem iluminado, você consegue achar os detalhes do ambiente. A palavra é luz. Quando você abre a palavra, você consegue enxergar que lá na sua casa tem coisa para melhorar. As suas atitudes precisam melhorar como pai. As suas atitudes precisam melhorar como esposo. As suas atitudes precisam melhorar como sacerdote da sua casa. Você precisa vigiar mais. Você precisa orar mais para não entrar e não cair em tentação. Nós precisamos entender, entramos pela porta, é de graça a porta, acessar Jesus é de graça. Mas quando você entra, você tem que morrer no altar. A Bíblia diz, Jesus falou assim, para você entrar no reino, você precisa nascer de novo, Nicodemos. O que é nascer de novo? É você entender que antes nós tínhamos uma natureza carnal, mas agora nós adquirimos uma natureza espiritual. E foi nos dado um auxiliador, o Espírito da verdade. O Espírito agora não está mais nesses ambientes. Quando Jesus chega na frente daquele poço e fala com aquela mulher, a mulher fala assim, aonde nós devemos adorar? Porque o judeu fala que é em Jerusalém, mas o samaritano fala que é em cima desse monte. Jesus fala, ei, o Espírito está dentro de vós, adora agora em espírito e em verdade. Ei, irmão, quando o culto acabar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos embora para casa, e o Espírito Santo não vai ficar nesse ambiente, ele vai junto contigo, ele está contigo tomando banho, dirigindo, dormindo, acordando, no trabalho, no emprego, acessando o celular, acessando a internet, ele está do seu lado. A gente precisa preservar isso que foi nos dado. O que foi nos dado? O azeite. É o azeite que foi te dado, foi te entregue, é o Espírito Santo de Deus, e Ele te ajuda no caminho. Se você cair, que é inevitável, nós vamos cair, é inevitável nós cansarmos, é inevitável nós dormirmos no caminho, mas quando nós acordarmos, Ele vai estar do nosso lado. Irmão, quando você dorme, Ele não dorme. O abrisco das ovelhas era assim, era um ambiente quadrado e só tinha uma porta. Essa porta era vazada, não tinha porta assim, a folha da porta, era só o portal. E o que ficava no portal? Era o pastor. As ovelhas entravam e o pastor ficava com uma folha da porta. Quando Jesus fala, eu sou a porta, Ele está falando, eu sou a folha da porta. Porque quando você está dormindo, eu estou te protegendo. Quando você está descansando, eu te protejo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles deram de frente com o Mar Vermelho. Sabe o que se colocou? Entre eles e o exército de Faraó, a nuvem representa descanso. A nuvem representa o próprio Cristo. A nuvem é a direção, sabe por quê? Porque quando a nuvem levantava e caminhava, o povo levantava e ia atrás. Não é Ele que vai atrás de você nos seus planos, nos seus projetos. É nós que precisamos fazer a vontade dEle. Quando nós entendermos isso, nós vamos caminhar segundo a palavra dEle, não a nossa. Quando nós entendemos isso, a gente sobe de nível. A gente entende que essas brigas, que a nossa briga não é contra a carne, contra o nosso irmão, é espiritual. Nós precisamos lutar as batalhas espirituais. Cansar nesse mundo a gente vai. Entenda, você dorme, você descansa, você tira férias. Tira férias, irmão, descansa, não é pecado tirar férias. Uma vez uma irmã falou, o pastor falou, vou tirar 30 dias de férias. A irmã falou assim, pastor, mas o diabo não tira férias. Ele falou, por isso que a vida dele é o inferno. Tire férias, descanse. Descanse, porque você cansado, você é improdutivo. Você cansado, você é vulnerável. Você cansado, você fica estressado. Descanse, mas agora eu estou falando de uma vida espiritual. Eu e você, foi nos dado o auxiliador, o Espírito da verdade. O único livro que o autor, ele lê o livro com você do lado é o Espírito Santo, é a Bíblia. Se você está com dúvida, pergunta. Senhor, vou ler de novo. Senhor, vou ler de novo. O Espírito Santo só vai te lembrar daquilo que você já teve contato. A Bíblia diz que o Espírito Santo te lembra. Mas como que ele vai me lembrar de uma coisa que eu nunca tive contato? Então, o nosso papel é ler. E o Espírito Santo vai lembrar você no caminho. Ei, segura aí, levanta, volta, dá um passo atrás, muda o caminho, vira para cá, dá a voz ao Espírito Santo, deixa Ele falar contigo. Ele está falando todas as manhãs, todas as noites, e nós estamos sendo trabalhados, e Ele está falando ao nosso coração. Entenda isso, irmão, nós nos cansamos, mas Ele está nos auxiliando no caminho. E aí, irmãos, eu só vou citar e nós já vamos terminar, tá bom? Então, aqui,
Davi lutou uma guerra que não era dele. A gente se cansa porque luta guerras de outras pessoas, e quando nós vamos lutar as nossas, a gente está cansado. E por que eu me canso? Mas segundo ponto, porque a vida, ela é uma caminhada, e não tem atalhos. Como eu falei para você, nossa vida, hoje, você está nesse ambiente aqui, mas 10 anos atrás, onde você estava? 20 anos atrás, aonde você estava? Eu tenho certeza que esse ambiente hoje, o momento que você está vivendo, é muito melhor do que você estava vivendo antes, porque você subiu de nível. Deus está te ajudando a caminhar, Deus está iluminando a sua mente, Deus está fazendo uma transformação na sua mente, para que você possa entender a função, o propósito dele em nossas vidas aqui na terra. Amém? Então a nossa vida é uma caminhada, e a gente se cansa na caminhada. Só para você entender um pouco, a gente às vezes precisa fazer um pit stop. Caminhada é difícil, e ela não é uma pista bonita, você não vem de avião, não tem carro, é caminhando mesmo. E às vezes tem pedra no caminho, às vezes tem buraco no caminho, tem dificuldade no caminho. Mas aí eu venho falar para você em João capítulo 4, versículo 16, diz assim: ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. E era por volta do meio-dia. A Bíblia nos diz que Jesus, cansado da viagem, sentou no poço. Eu e você, podemos nos cansar? É inevitável. As 10 virgens dormiu. É inevitável. Entenda uma coisa, cansar é normal. Mas quando você estiver cansado, você precisa ter um lugar para você descansar. Quando você estiver cansado, você precisa ter um lugar para você sentar. E a Bíblia diz que Jesus sentou no poço de Jacó. E você, cansado, essa semana foi difícil? Hoje é sábado. Está sendo difícil? Está. Tem gente que está cansada até de me ouvir aqui. É normal. Mas tem um poço onde você pode se sentar para descansar. Esse poço é aqui. É nessa igreja, onde você vai receber uma água vinda do céu, o Espírito Santo. Quando o povo sai ali, abriu o mar vermelho e ele entra no deserto, eles passam por águas de Mara, mas depois de águas de Mara, aonde eles vão parar? Num lugar onde tem 12 fontes de água e 70 palmeiras. Eu quero que você entenda uma coisa, aqui é o lugar do descanso, aqui é o lugar onde você vai renovar as suas forças espirituais. Tem hora, irmão, que não dá. Eu estou cansado, eu estou estressado. E quem pode te dar o descanso para a sua alma é somente Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, e eu trarei descanso para a sua alma. Ele não está falando de cansaço físico. Ele não está falando desse cansaço, ele está falando de descanso da alma. Está difícil, irmão. A gente às vezes se cansa no meio do caminho. Então Jesus se cansou, mas ele sentou num poço. Nesse poço onde tem água, ele descansou. E essa é a palavra. Quando Elias, ele chega num momento difícil, ele está cansado e ele fala: eu quero morrer, eu estou cansado, eu quero morrer. E ele senta debaixo de uma árvore. Quem que chega? O anjo. Fala: tá, aqui tem pão e aqui tem água para você. Levanta, porque a caminhada é uma caminhada. A sua vida é uma viagem. E não está na hora de você parar. Irmão, é isso que eu quero que você entenda nesta noite. Que nós estamos cansados, podemos nos cansar, mas Jesus é o nosso descanso. É Jesus quem te guia, é Jesus quem te dá o alívio. É Jesus quem te traz o renovo. É somente por Jesus. Aqui não tem segredo, não bata isso no liquidificador, come isso, faz isso, não. Aqui é o seguinte, irmão, se aproxima mais de Jesus. Ele é o nosso descanso. Só vou falar mais isso e vamos fechar. Aí, eu já até fechei aqui, para dar certeza para os irmãos. Eu vi o Fábio que estava dormindo aqui, peraí. Brincadeira, Fábio. Seguinte, irmão, muitos de nós temos algumas dúvidas e falamos assim: tem um mandamento dentre os 10, que não são só 10 mandamentos, tá, irmão? São 613 mandamentos, 613 ordens. E é quase impossível cumprir as ordens, as 613. Deus, observando isso por intermédio de Jesus, falou assim: para acessar o céu precisa ser justo. Se não for justo, não tem como.
Então Jesus morre na cruz, levando sobre si todos os nossos pecados, e toda a justiça foi imputada em nós. Entenda bem, você está todo sujo, veste suja, aí você pega as suas vestes, põe em Jesus. Jesus levou sobre si, Ele colocou, e lá na cruz do Calvário, ele morreu e pagou o preço pela minha vida e pela lei. Agora nós estamos na graça. Aí, só eu não pecando, eu entro no céu? Não, eu preciso ser justo. E como eu sou justo? Nenhum homem na terra foi justo, somente Jesus Cristo. E era por intermédio dele. Então quando ele morreu, ele não só pegou a roupa suja, minha e sua, e vestiu, como ele pegou a dele, de justiça, e colocou em nós. E nós fomos justificados. Por isso nós cumprimos todos os mandamentos. Nós somos justos porque ele foi justo. Nada que eu fizer me torna justo, mas porque ele fez, ele me deu oportunidade. E ele fala para Pedro: Pedro, você já está limpo, eu não preciso dar banho em você, você já está limpo, mas eu preciso lavar os seus pés. Porque o que entra em contato com a terra todo dia? Não é seu pé? Então Jesus está falando assim: você pecou hoje, eu preciso lavar seu pé. E aonde? No poço. Aonde? Leitura da palavra. Ele diz que a palavra é a água que te limpa. Então nós estamos sendo limpos hoje, nesta noite. Você pecou hoje, eu pequei hoje, mas por intermédio de Cristo, e crendo em Jesus, nós somos perdoados pelos nossos pecados. E Ele não se lembra mais dos nossos pecados, mas Ele fala uma coisa, sempre falou: vai e não peques mais. Porque agora, se você pecar o mesmo pecado, é intencional. Peraí, eu estou pensando, vou tramar e vou pecar. Aí é intencional, aí é você e Deus. Mas aonde eu quero chegar? Quando ele chega e fala assim, num dos mandamentos, ele fala assim: amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele vem caminhando sobre esses mandamentos, onde a gente trabalha de uma maneira da cruz do Calvário, onde Jesus nos amou primeiro. Então ele coloca aqui os mandamentos. E a palavra correta que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações é que quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, eu pratico esse amor a Deus, eu preciso demonstrar para os nossos irmãos. A cruz do Calvário é isso, são dois madeiros, é um madeiro na vertical e um madeiro na horizontal. A palavra diz que aquele que me ama e aborrece o seu irmão, esse é mentiroso. E quem é mentiroso é filho do diabo. Então eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a ti mesmo. Então quando eu amo o meu irmão, eu amo a minha família, eu amo o meu próximo, eu caminho nesse amor, nesse relativismo. E a palavra hoje de cansaço, nós nos cansamos todos os dias. Cansamos espiritualmente, cansamos fisicamente, mas eu quero dizer para você que é somente através de Jesus, do amor dele na cruz do Calvário, somente através desse amor que eu tenho descanso. E a palavra, um dos mandamentos que tinha era: guarda o sábado. Sim ou não? Guarda o sábado. Os adventistas, eles usam isso até hoje. Mas vem Jesus e fala para os discípulos assim: pessoal, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou maior do que o sábado. E o sábado, irmão, não é um dia. Sábado, em hebraico, significa Shabat. Shabat. E não é um dia, é um verbo. E aí você vai estudar e entender que palavra é essa. É descansar. Mas por que Deus fala? Eu quero ensinar um negócio para vocês. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Por acaso Deus se cansa? Não. Mas Ele queria ensinar alguma coisa para o seu povo. No decorrer do ano Ele fala assim: vocês plantam durante 6 anos. No 7º vocês não plantam. Descansa. Como que eu vou ficar um ano inteirinho sem trabalhar? Você já pensou nisso? Vou ficar um ano inteirinho sem trabalhar. Quem vai me sustentar? Isso é um exemplo de dependência de Deus, sim ou não? Eu vou ficar um ano inteirinho. Quem que vai me ajudar? Se não for Deus. Dependência, ou seja, eu descanso, o 7º dia descanso. O outro, um ano inteirinho, descansa a terra. Descanso, Deus está querendo ensinar a gente. Aí vem Jesus e fala assim:
Eu quero que você entenda, eu sou maior que o sábado e eu sou o Senhor do sábado. E eu sou o seu descanso. Descansa em mim. Ele está falando, não descansa no sábado, no dia, descansa em mim no sábado, descansa em mim na segunda, descansa em mim na terça, descansa em mim na quarta, descansa em mim na quinta. Ele está falando, eu sou o seu descanso. Jesus é o que vai te dar o renovo. A palavra que foi nos colocada é cansaço, é enfado, é dificuldade, mas o que o Senhor quer entregar para mim e para você, Ele está falando, ei, vinde a mim, vós que estáis cansados. É em Jesus que Ele vai te dar o renovo. Ele está nos ensinando, descansa no Senhor, descansa no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Vamos ler aqui o último versículo, o capítulo 40, deixa eu achar aqui, 40, capítulo 40, vamos cantar uma canção aqui, tem como, Maicon, cantar uma canção, somente uma canção e nós já terminamos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Isaías 40, versículo 29 a 31, presta atenção aqui em mim, ó. Isaías 40, 29 a 31 diz assim: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, caminharão e não se fadigarão. Irmão, aqueles que esperam no Senhor, a Bíblia, irmão, ela é fiel em todos os aspectos, mas eu queria que você saísse com essa palavra hoje. Jesus é o nosso descanso, Ele cumpriu toda a lei. Você não precisa guardar o sábado não, irmão. Jesus não é Deus só do sábado não, Ele é o Deus da sua vida, e Ele cuida de você quando você está dormindo, Ele cuida de você quando você está na BR, quando você está dirigindo. Irmão, Ele tem cuidado de você, Ele tem livrado você da morte, Ele tem fechado sepultura. Ei, Jesus é o seu descanso, e a palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, vão voar como águia. Sabe o que a águia faz, irmão? A tempestade, ela cai, a águia voa acima da tempestade. A tempestade vai estar no meio de todo mundo, está moendo no 12, irmão, mas você está voando. Você está voando. Sabe por quê? Porque a sua esperança vem dEle.